Good morning, primeira série. How's it going? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí o nosso sábado letivo, dia 5/12/2020. E vou começar aí, deixar para vocês uma revisão de tempo verbal. Vamos começar pelos tempos mais difíceis, que são os perfeitos, para que vocês tenham tempo de estudar e caso surja alguma dúvida que a gente possa tirar antes da prova final, tá? Não especificamente há questões sobre o tempo perfeito na prova, né? Pontuais, vamos dizer assim, gramaticais, mas saber os tempos verbais em inglês, dominados a tradução e o significado, né, e a maneira de uso, o modo de uso deles, ajuda vocês muito no objetivo principal, que é a compreensão da língua e a interpretação dos textos que fazem parte das provas de vocês da escola e também dos testes de Enem, né, das provas para a entrada nas universidades, faculdades aí do país, ok? Então, vamos lá. Então, temos aí vamos começar com os presentes perfeitos, né? Presente perfeito. Então, normalmente, quando a gente pergunta sobre a duração de tempo em que algo aconteceu ou vem acontecendo, utilizamos a estrutura do Present Perfect Tense nas sentenças. A maneira mais comum para realizar a pergunta é utilizando a expressão how long, que quer dizer por quanto tempo ou há quanto tempo. Vamos ver ao lado aqui o que acontece. Então, eu tenho lá. Deixa eu diminuir minha câmera aqui. How long is used in questions to ask about duration. Então, é para usar nas questões quando a gente quer saber sobre a duração de alguma coisa. E aí a gente usa a estrutura do presente perfeito para fazer. Porque quando a gente pergunta quanto tempo algo aconteceu ou vem acontecendo, é porque a gente não tem noção de quando começou. Então, se a gente não sabe quando começou, a gente precisa usar o tempo perfeito, tá? Então, how long is used in questions to ask about duration? Exemplos. How long have you worked here? Quanto tempo tem que você trabalha aqui? Vejam que eu vou usar a estrutura do presente perfeito como se fosse um passado, mas às vezes eu vou precisar traduzi-la para o presente, tá? How long have you been in Istanbul? Quanto tempo você tem estado em Istambul? Há quanto tempo você está em Istambul? Posso traduzir das duas formas. For is used to express duration. Então, a preposição for eu vou expressar a duração. E a preposição since eu vou expressar, eu vou usar ela para dizer quando uma coisa começou, desde quando ela está acontecendo, né? É um ponto de partida, tá? Então, for é usado para expressar duração. I've worked here for 2 years. Então, how long have you worked here? Quanto tempo você trabalha aqui? I've worked here for 2 years. Então, eu trabalho aqui por 2 anos. Então, tem 2 anos, né? Estou trabalhando aqui por 2 anos, tá? Since is used to state a starting point. Então, o since a gente vai usar para definir um ponto de partida. I've been in Istanbul since 2000. Então, how long have you been in Istanbul? Quanto tempo? Há quanto tempo você vive em Istambul? I've been in Istanbul since 2000. Since 2000, né? Então, eu vivo em Istambul desde 2000, ok? Depois, continuando aí com a expressão since e for. Deixa eu mudar minha câmera de lugar. Ok. Na imagem ao lado, mais alguns exemplos de uso das respostas utilizando o for e o since para responder sobre duração de ações no presente perfeito. Então, no iniciozinho dessa aula, eu falei com vocês que a gente ia começar falando dos tempos perfeitos, que eles são mais difíceis de entender por causa disso. A gente usa uma expressão no passado, mas ele chama presente, então às vezes eu vou traduzir no presente, às vezes eu vou traduzir no passado,
Então, vai depender da minha situação, tá? O que significa que a coisa começou a acontecer no passado e eu não disse quando ela terminou, especificamente quando começou. E se começou, ou quando eu uso since, por exemplo, e digo quando começou, eu quero dizer que ainda faz parte do meu presente, tá? Então, ó, we use for and since to talk about the length, ou seja, da extensão de tempo de uma ação em particular. Então, for é um período de tempo e o for mais o number mais uma palavra de tempo que especifica um tempo. Exemplos: 7 minutes, 3 weeks, 2 days, 5 months, 8 years, 3 centuries, a long time, ever. Então, exemplos: I've been working at this company for 3 years. Mary has been married for 5 months. They have been at the hotel for 2 weeks. Então, eu tenho um período de tempo aí, ó, por 3 anos, por 5 meses, por 2 semanas. Já o since, nós temos um ponto de partida, a starting point, e temos também um tempo ou uma data, tá? Só que essa data não vai ser uma data específica, por exemplo, um dia específico, um mês específico e um ano específico, uma hora específica, tudo junto. Não, tá? Então, vamos ver como é que vai acontecer. The restaurant has been open since this afternoon. Então, desde essa tarde, né, do início da tarde, o restaurante está aberto. She has lived here since 1970. Então, ela está vivendo aqui desde 1970. O que acontece quando eu coloco uma data de partida? Significa que a pessoa que está falando essa frase, ela ainda está vivendo aquela situação. Então, se ela vive aqui desde 70, ela iniciou a morada dela em 70 e ela ainda está vivendo ali naquele momento, né? They have been at the hotel since last Monday. Então, eles estão no hotel desde a última segunda-feira, né? Então, no momento que está falando, ainda está lá no hotel, tá bom? Deixar para vocês aí um arquivozinho lá na pasta da 31ª semana, para que vocês possam praticar o for e o since usando o present perfect, ok? Então, esse exercício a gente vai corrigir na próxima aula do Google Meet, beleza, pessoal? Não se esqueçam de realizar aí as tarefas da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. This weekend will be a blast. Esse final de semana vai ser demais. Se